Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Inal. Medicina Nuclear 30 anos. E Farmácia Divinópolis. Novo conceito em manipulação. Olá, boa tarde para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com o cirurgião plástico João Pedro Pereira. Nós vamos falar sobre o tema a cirurgia plástica da face. O programa Alô Doutor, a maior audiência em saúde em Minas, começa agora. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento. Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Prontinho, o cartão estará disponível para uso. Unimed Divinópolis. Vestibular 2025 Unifenas para os cursos de Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Terapia Ocupacional, Direito e Psicologia. Venha para Unifenas Divinópolis, a melhor universidade privada de Minas Gerais. Inscreva-se em vestibular.unifenas.br. Em Divinópolis existe um lugar onde saúde e autoestima se encontram com conforto, tecnologia e sofisticação. Clínica Binder. Com a doutora Fabiana Valério, você recebe mais que cuidado. Encontra a compreensão e o acolhimento que sua saúde feminina merece. Com o doutor Fernando Binder, você tem a confiança de transformar sonhos em realidade, com resultados que respeitam quem você é. Clínica Binder. Sua saúde tratada com excelência. A Essenza Odontologia chegou em Divinópolis e está estrategicamente localizada para o seu conforto e conveniência. Com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, a Essenza Odontologia oferece os serviços de clareamento dentário, ortodontia, lentes de contato, reabilitação com implantes dentários e próteses, harmonização facial e preenchimento labial. Essenza Odontologia. Venha nos visitar e descubra como é fácil transformar o seu sorriso. É sempre bom ter o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa, nesta parceria de sucesso com a TV Alterosa. Em 61 cidades, o programa Alô Doutor é a voz da saúde em Minas, agora também em Araxá. Alô Araxá, você que nos assiste aí em Araxá, receba o meu abraço, receba o meu carinho e de toda a produção do programa Alô Doutor. O programa que destaca sempre, claro, os assuntos da saúde e seleciona os principais nomes da nossa medicina em Minas, no Brasil. Hoje, por exemplo, vamos conversar com uma referência da plástica da face. Ele é cirurgião plástico e faz de tudo, mas tem feito muito a plástica da face com muito sucesso, uma referência de fato em nível nacional, o doutor João Pedro Pereira, que atendeu prontamente o nosso convite e vai conversar conosco hoje, explicando de tudo um pouco sobre esse tema. Ele que atende em Belo Horizonte com muitos pacientes aqui na nossa região. Doutor João, boa tarde. Boa tarde, Davi. Que honra recebê-lo aqui no programa. Depois de tanto tempo, conseguimos trazê-lo ao Alô Doutor. Pois é, Davi, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Acompanho o seu programa, sei do nome que ele tem, há 18 anos, e para mim é uma honra muito grande estar aqui com você. Você é natural de Ipanema? Eu nasci numa cidade pequena do interior de Minas, se chama Ipanema. Ipanema é Minas Gerais. A terra do queijo. A terra do maior queijo do mundo. O maior queijo do mundo que entrou para o Guinness Book. Isso mesmo, né? Há vários anos. Eu brinco que é o maior e o melhor, viu? É bom? É tem bom. Até uma festa lá muito... Tem sempre a festa do queijo lá. A festa do queijo? Sim, né? Vai ser agora no final de julho, tem todo ano, né? Ó, que bacana. Quem estiver lá para a região do leste de Minas, Zona da Mata... Está mais pertinho não deixe de passar Santo, lá. Tá mais... A gente está bem próximo do Espírito Santo lá. Então tá bom. Então é bom que come um queijo, participe da festa, depois pega uma praia. Com certeza. Mas você hoje está
radicado em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, né? Eu saí de Ipanema muito jovem na época, né? Fui para Belo Horizonte para estudar. Lá fiz a formação básica. Depois fui para o Triângulo Mineiro, fui para Uberaba. Concluí minha formação em cirurgia plástica na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E aí tivemos alguns trajetos, né? Além do Triângulo Mineiro, passamos em São Paulo também. Ao longo da formação tivemos um tempo na França também, estudando sobre cirurgia da face. Olha, então, você foi estudar na França a cirurgia da face? A gente chegou a ir lá ter um contato interessante lá. É porque os franceses, eles têm uma ideia estética muito boa, né? Isso é de séculos, né? Às vezes exatamente. O americano, a gente tenta se espelhar muito no americano, né? Mas o norte-americano, às vezes, é um pouquinho exagerado. É diferente a escola francesa para a escola americana em que? Em alguns aspectos é sim. Alguns aspectos é sim. Né? E voltei, né? E hoje eu tô basicamente em Belo Horizonte, onde eu trabalho, tenho a minha família, né? A sua esposa é dermatologista, não é isso? Minha esposa é dermatologista. Vocês estão inaugurando em breve uma clínica lá muito bacana em Belo Horizonte, né? Hoje já tem uma estrutura excelente, mas vocês estão projetando uma clínica com uma nova estrutura. Sim, na verdade, a gente quer oferecer um pouquinho mais de conforto para os nossos pacientes, né? A clínica vem crescendo, então a gente sentiu a necessidade de dar um pouquinho mais de conforto aos pacientes. Porque o nosso objetivo, principalmente falando no nosso tema central, né, que é o tratamento do rosto e do pescoço, é realmente dar um tratamento completo para o paciente. Um tratamento que o paciente tenha resultados mais naturais. Porque a palavra-chave, quando a gente fala em tratamento de face, de pescoço, é naturalidade, né? A gente não pode pecar pelo excesso. E onde que está o excesso? Quando o paciente ele vai, por exemplo, foca apenas em procedimento e está na hora de operar e não opera. Ou quando o paciente só opera e esquece que existem alguns detalhes a mais que os procedimentos dermatológicos podem complementar. A busca hoje, cada vez mais, doutor João, é pela naturalidade, né? Naturalidade. Porque assim, uma plástica que muda muito o formato do rosto, fica agressivo e todo mundo observa, todo mundo nota. Exatamente. Né? Qual que é o segredo? Aí entra o que? A mão do cirurgião nesse momento? Olha, Davi, com certeza a expertise do cirurgião, né? E aqui eu estou falando, não é de mim, né? Aqui mesmo na região tem excelentes cirurgiões plásticos. Sim. Que realizam essa cirurgia. Mas primeiro sempre, um profissional, um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E a gente tem que fazer uma meia-culpa, que a cirurgia do passado, cirurgia da face do passado, de 20, de 30 anos atrás, ela era uma cirurgia que se preocupava muito em esticar, né? Hoje... Puxar a pele. Puxar a pele, que é algo totalmente diferente do que se faz hoje. Hoje a gente quer rejuvenescer, né? Então, tornar o Davi, talvez ainda não precise, né, Davi? Mas daqui uns anos, quem sabe? Já está precisando. Daqui uns anos, quem sabe? Já está precisando. Mas tornar o Davi mais jovem, né? E não necessariamente mudar quem é o Davi, né? Você tem que manter a sua essência, seus traços de naturalidade. Mas usa-se ainda puxar um pouquinho a pele, né? Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Na verdade, o que a gente mexe é mais em estruturas mais profundas e mais delicadas que vão rejuvenescer e trazer naturalidade para o paciente, tá? Então, a ideia não é esticar mais, a ideia é rejuvenescer. Muito bem. E a cirurgia moderna do rosto, do pescoço, faz isso. Pois é. Vamos falar de rosto e pescoço, porque quando eu sempre falo com os cirurgiões plásticos, eles falam que o mais difícil é o tal do pescoço, né? Mas tem que haver um equilíbrio, né? Não adianta você rejuvenescer o rosto e o pescoço ficar ruim, né? Como é que você faz, rosto e pescoço? O ideal é realmente a gente avaliar cada caso. Então, existem pacientes que podem, inclusive, operar só o pescoço, né? E não mexer no rosto. Muitos pacientes ainda têm medo ou foram bem tratados ao longo da vida, né? Fizeram outros tratamentos, que o rosto ele tá legal, mas o pescoço não tem jeito, o pescoço a gente tem que operar. Né? Eu penso assim, né, que é uma região muito difícil, você, né? Aí, não sei se vai ter que esticar a pele mesmo, o que vai ter que fazer, né? A ideia é que isso é muito importante a gente falar, né?
porque hoje em dia muito se propaga a lipoaspiração de pescoço, como um procedimento que ela resolveria todos os problemas. E a lipo de pescoço, na verdade, ela não resolve todos os problemas, na verdade, ela pode criar alguns outros problemas. Então, a gente tem que trabalhar outras questões dentro do pescoço, como musculatura, algumas glândulas, né, que realmente vão deixar um contorno bonito, belo, rejuvenescido, natural e delicado. Tá. Existe preconceito com relação à cirurgia da face? Que preconceito é esse? Eu acho que o grande preconceito, o principal preconceito que existe é, primeiro, em relação ao paciente que aceita se submeter, né? Porque é muito comum os pacientes falarem assim, mas olha lá, ela tá linda, maravilhosa para a idade dela, porém é com plástica, né? E a gente tem que começar a realmente pensar da seguinte forma, e o que tem ser com plástica, né? O que tem? É um recurso que pode ser usado, né? Desde que não haja exageros, né? Um dos grandes pioneiros da cirurgia plástica no mundo, eu não convivi com ele, mas é uma referência, né, que nós temos até hoje, foi o Dr. Yves Pitangui, né? O Dr. Yves Pitangui, ele falava... Você estudou com ele? Não estudei com ele. Eu sou de uma outra geração já, mais pra frente. Dr. Porque ele sempre treinou muitos cirurgiões, né? Treinou muitos, né? Eu vejo lá, às vezes, no perfil de alguns cirurgiões, colocam lá, Instituto Yves Pitangui. Existem muitos colegas ainda, né? Mas ele é uma referência, do Instituto, mas ele permanece sendo uma referência. Eu sou de uma outra geração, eu não tive o prazer de conviver com ele, mas ele continua sendo uma referência para todo cirurgião plástico que vai existir no mundo, né? E ele falava uma coisa que é muito interessante. Quando alguém perde um dedo num acidente, por exemplo, é muito fácil as pessoas compreenderem que isso precisa ser reparado. Ou quando alguém sofre um acidente, tem um corte no rosto, por exemplo, é muito fácil as pessoas compreenderem que isso precisa ser reparado, né? E todo mundo aceita, todo mundo compreende. O problema é quando existe o que ele chamava de pequeno defeito. O que seria o pequeno defeito? Seria algo que é decorrente não do acidente ou não de uma doença propriamente dita, mas em decorrência do tempo que passou. Sim. Né? Então, esse pequeno defeito, se ele incomoda a pessoa, se para o paciente, com ela mesma ou com ele mesmo, com seu próprio espelho, com sua consciência... Ele é importante para a pessoa. Aquilo é importante para a pessoa. Exatamente. Por que não repará-lo? Sim. Por que não melhorá-lo? Claro, eu também penso dessa forma. Então, isso é possível. Você sabe que nos últimos meses eu tenho estudado muito sobre Santo Agostinho. Até a questão do Papa, né? Um Papa agostiniano. Sim. Né? Eu sou católico. E aí eu falei, vamos estudar um pouco mais sobre quem foi Santo Agostinho, né? Para saber até as referências do novo Papa. E Santo Agostinho, ele tem algo muito interessante, que ele foi além do homem santo, ele foi um filósofo, né? Então ele escreveu muitos livros, então a gente pode ler isso até hoje, é interessante como é atual. E ele sempre buscava saber onde está a verdade, de fato, né? Ele fala que a verdade está em Deus, mas enfim, ele tem uma questão no pensamento de Santo Agostinho, que é a interioridade. Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar. A interioridade, né? Então ele fala que para encontrar Deus, na verdade, a gente tem que voltar para nós mesmos. Isso. É um olhar para dentro. Um olhar para dentro, né? E eu acho isso muito interessante em diversos aspectos da nossa vida. E por que não na cirurgia plástica? É uma reflexão interessante, né? Por que não na cirurgia plástica? Então, uma frase dele muito interessante que conhece-te, aceita-te e supera-te, né? Então, o importante mesmo é a gente estar bem com nós mesmos, com o nosso espelho, com a nossa consciência, com a nossa interioridade. Isso mesmo. Olha, nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com esse grande nome da nossa medicina, um cirurgião plástico de referência na plástica da face, principalmente o Dr. João Pedro Pereira, que atendeu prontamente o nosso convite e ele destaca hoje, vai falar muito mais ainda sobre a cirurgia plástica da face. Já já a gente volta, não sai daí.
Clínica Médica Dr. Hudson Lázaro, alto padrão e referência em cirurgia plástica e transplante capilar. A cirurgia do transplante capilar vem sendo cada vez mais procurada no tratamento cirúrgico da calvície. Dr. Hudson Lázaro trabalha com uma técnica exclusiva, com implante fio a fio e destaque para implante de fios longos, gerando resultados mais naturais, precisos e delicados. Agende sua consulta e descubra como é possível transformar sua vida. E hoje é dia de conhecer o seu laboratório central. Aqui tem núcleo técnico operacional capaz de realizar mais de 250 mil exames por mês, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Espaço Kids, coleta infantil especializada e certificado de coragem. Realize os seus exames no laboratório central da sua cidade e confira a qualidade, segurança e a rapidez que você e a sua família merecem. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. CIPA Medicina e Segurança do Trabalho é coisa séria. CIPA Móvel, maior praticidade, agilidade e segurança. Soluções em licenciamento ambiental e gestão sustentável. EPIs CIPA, toda a linha de equipamentos de segurança para atender a sua empresa. CIPA Medicina e Segurança do Trabalho é coisa séria. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp no número 37 999 87 96 52. Você pode não perceber, mas a medicina nuclear está mais presente na sua vida do que imagina e é uma aliada poderosa para médicos de diversas especialidades. Há 30 anos, a Inal é referência em medicina nuclear e oferece suporte completo para o profissional médico. Medicina nuclear é mais que diagnóstico, é precisão, é cuidado, é vida. Conheça mais, indique com confiança. Inal, 30 anos. De volta com o programa Alô Doutor, né? E hoje aqui conversando com o doutor João Pedro Pereira, né? Ele que é cirurgião plástico, grande nome da plástica da face em Minas e no Brasil, né? Foi difícil agendar, né, João, essa vinda sua, né, para o programa, porque você não para também. Você opera onde lá em Belo Horizonte? Hoje a gente tem o prazer de operar no Hospital São Rafael. O famoso São Rafael, né? Em Belo Horizonte, na Raja. É um hospital que a gente oferece toda a estrutura. Hoje me atende os meus pacientes, né? O Rafael opera lá, por falar em São Rafael? Ele que me indicou o seu nome, falou muito bem de você. Não, a gente está tentando levar ele para lá. O Rafael também é um cara espetacular, né? A gente está tentando levar ele para lá. A esposa dele esteve aqui com a gente também. Sim, pessoa muito boa. Eu quero aqui fazer um registro da nossa equipe que está trabalhando hoje, que tem a doutora Laura também, né, Bob, conosco aí, né? Que em breve vai estar também aqui no programa. Era para estar aqui sendo entrevistada, né? O odontopediatra, agradecer também o Bob, o Júnior e também o Kaique, que estão ali na nossa produção, fazendo o programa ali nos bastidores, né? Muito obrigado a todos vocês. João, eu queria que você falasse para a gente o que se faz hoje quando se fala em plástica da face? Quais são os procedimentos normalmente feitos? Ótima pergunta, Davi, porque assim, hoje existe muita confusão sobre o que seria o lifting facial, que é a cirurgia da face, né? E o que seriam outros procedimentos. Então, a gente pode dividir em dois grandes grupos. Aqueles procedimentos que o paciente tem que ir para o centro cirúrgico, né? Que é o lifting propriamente dito. O lifting facial, o famoso lifting. O famoso lifting facial. O nome antigo que se usava é ritidoplastia, mas a gente não gosta desse nome, né? Ainda usa aqueles fios de sustentação? Exatamente. E o outro grupo, o segundo grupo, são exatamente dos procedimentos que a gente chama de não cirúrgico. E aí você vai ter os preenchimentos, os bioestimuladores e os fios, tá? Qual que é a vantagem da cirurgia? Muita gente fica querendo assim, o que é melhor, uma coisa ou outra? Davi, não existe melhor. Existe o que é indicado para cada pessoa, né? Então, o que cada paciente quer e o que cada paciente precisa. Eu acho que esse é o ponto do equilíbrio, né? Porque às vezes a paciente ou o paciente chega muito afoito querendo mudar muita coisa e às vezes aquela não é indicação, né? Aí entra o papel do cirurgião plástico, do médico nesse momento, né? Exatamente. E às vezes o paciente tem expectativa que, por exemplo, a realização de um botox apenas irá solucionar determinada queixa e não vai. É um paciente que já existe um grau de envelhecimento maior e ela realmente precisa operar. Tá. É importante também a gente falar das celebridades, né? O que você falaria das celebridades que estão aí
no mundo da cirurgia plástica também? Então, acho que recentemente a gente teve alguns nomes conhecidos, né? A mais recente delas foi a Anitta, que fez uma cirurgia plástica no rosto, no pescoço. A gente teve uma influenciadora americana, a Kris Jenner, né, que é a mãe das Kardashian, que foi muito amplamente divulgado também, que ela fez uma cirurgia plástica no rosto e no pescoço. Mas isso soa de forma positiva? Depende o quê? Como que você vê, por exemplo? Eu acho importante dizer, Davi, porque muitas vezes os pacientes, nós aqui na nossa vida no Brasil, a gente acha que o que essas pessoas estão fazendo, que são pessoas, né, que essas celebridades estão fazendo, seria algo inatingível. E não é, né? Não é. Né? Ah, sim. Hoje parece que aquilo é coisa só de celebridade. Não é. Né? Tá. Isso é acessível a todos. O lifting facial é acessível a todos. E né? a cirurgia plástica, assim, sem a gente falar de valores, né, logicamente, de preço, mas o acesso à plástica melhorou muito, né, doutor João? Com certeza. Mas os mesmos procedimentos que eles fizeram, por exemplo, em Nova York, a gente tem condição de fazer em Belo Horizonte, Brasil, né? Eu sei que aqui em Divinópolis tem bons colegas que fazem também os mesmos procedimentos, muito parecidos. Então, a verdade é essa. Esses procedimentos, eles de fato existem, eles não são algo inatingível. E por que a gente tem um retorno à cirurgia da face, né? Por que eles estão buscando isso? Porque é o melhor tratamento. Né? Chegou um ponto que é o melhor tratamento. Não só essas pacientes femininas, né? Mas a gente teve, por exemplo, Brad Pitt, masculino, é um homem, né? Mas a gente continua vendo os vídeos do Brad Pitt aí quando ele era mais jovem, só que ele já envelheceu. Né? Ele já fez alguma mudança. E ele já teve que fazer um tratamento do pescoço também. Né? Eu gosto, assim, eu tenho muito medo de comentar sobre celebridades que fizeram cirurgia, porque a gente não estava lá, a gente não viu o que eles fizeram, né? Então, sobre a Anitta, por exemplo, né? A gente não sabe ao certo o que ela fez, né? A gente pode especular, tá? Pela transformação, por tudo que foi mostrado, então a gente acredita que ela fez, assim, um lifting temporal, que é só um lifting dessa região aqui da sobrancelha e um pouquinho aqui da bochecha. Para rejuvenescer mais ainda. Para rejuvenescer, que não tem cicatrizes visíveis. São cicatrizes, elas ficam totalmente escondidas no pé do cabelo. Continua valendo a máxima de que os cirurgiões plásticos brasileiros são os melhores? Olha, eu sou suspeito para falar, né? Mas é o que a gente ouve normalmente, que realmente eles são admirados e elogiados pelos demais cirurgiões do exterior. O que eu posso dizer é que toda vez que nós estamos fora do país, ou para aprender alguma coisa com os estrangeiros, ou para ensinar alguma coisa, a gente é sempre muito bem recebido. Sim. Né? A gente é muito bem recebido e muito valorizado, né? E isso é legal. Eu sempre ouço falar isso e deve ser verdade, porque você pega paciente aqui de genéticas diferentes, né? Né? Então, assim, eles têm um padrão lá. O americano segue um padrão, muda um pouco o outro, mas é quase um padrão, né? O francês também. Mas o brasileiro, você tem uma genética, uma mistura muito grande, né? Para você tratar um paciente, cada dia você tem um perfil diferente de paciente, tem que ser realmente um baita profissional, né? Tem que saber fazer. Né? Tem que saber fazer e tem que ter o treinamento certo. Agora, e isso é um ponto que a gente não pode deixar de falar, porque a cirurgia plástica no nosso país, ela é hoje regida por uma Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sim. Eu faço parte. E eu acho que qualquer um que está nos assistindo, Davi, que tem interesse de fazer um procedimento cirúrgico, ele deve procurar um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Né? Muito importante. Eu queria até deixar o seu contato ali a título de mais informações sobre o tema. O telefone e o seu Instagram, que está muito bem elaborado, né? Uma forma muito ética, Obrigado. Uma comunicação muito ética, isso é importante, né? E lá nesse telefone, fala com quem? Quem é a sua secretária lá? A gente tem uma equipe boa para atender, tá? É uma equipe grande. A maior parte das vezes vai ser a Juliana que vai atender vocês, tá? Que legal. Mas aqui na região também a gente sabe que tem bons profissionais, membros da Sociedade Brasileira. Sim. Né? Mas... porque nesse contato não dá para a gente falar tudo em meia hora, né? Alguma outra informação, né? Alguma outra dúvida, pode checar nesse número também, né? Ou pelo Instagram, talvez você responda, né? Alguma outra dúvida sobre o tema. Eu queria perguntar também como programar
esses procedimentos da face ou a plástica da face? Olha, quando a gente fala de programação para a cirurgia da face, o primeiro ponto é que a gente tem que ter uma clareza sobre o que a cirurgia ela vai poder realmente fazer para o paciente e o que ela não vai poder fazer. Tá? Então, o primeiro ponto é o paciente estar preparado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Tá? Muitas vezes a gente recebe no consultório pacientes que estão assim, eu estou deprimida, estou com o humor rebaixado, então eu resolvi fazer uma cirurgia plástica para melhorar. Isso é comum no consultório? Isso é comum. E esse não é o paciente ideal para fazer a cirurgia. Tá? Que a expectativa dela na mudança de vida está na plástica. Às vezes até com relação ao casamento, um relacionamento, né? Então, assim, eu sempre procuro entender se eu sou o melhor profissional para ajudar aquele paciente naquele momento. Pode ser que naquele momento não, pode ser que em outro momento sim. Tá? E depois disso, toda vez que o paciente vai lá na consulta com a gente, nós procuramos fazer todo um histórico detalhado de saúde desse paciente. Então, é preciso fazer alguns exames antes, é preciso passar por um pré-operatório para realmente se preparar para a cirurgia. Tá? E depois eu preciso que a paciente ela tenha um tempo de recuperação. Tá? Então, é muito comum a gente receber pais de noivos, tanto mãe quanto pai de noivo, de noiva, que chega na véspera do procedimento, do casamento, para fazer um procedimento, né? E a cirurgia ela tem um tempinho de recuperação, né? E esse tempo, assim, eu acho que para um evento, para programar um evento... Tão importante, né? Tão importante assim, a gente tem que esperar pelo menos aí uns 30 dias, né? Ou às vezes até mais, né? Ou às vezes até mais, mas no mínimo 30 dias, né? Hoje em dia, com a cirurgia moderna da face, esse tempo ele é menor, mas menos que isso não é adequado, não. Então, então hoje você opera no São Rafael, né? Isso. E a sua clínica está localizada onde? A clínica a gente está localizada no bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte. Santo Agostinho, né? E como é que está a expectativa para esse novo projeto da sua clínica em Belo Horizonte, que você deve inaugurar talvez no final do ano, é isso? A gente está muito feliz com isso. É a realização de um sonho e muito pelo comprometimento das nossas pacientes, dos nossos pacientes, né? E a clínica leva o seu nome? Como é que é a clínica? São José. Clínica São José. São José, tá? Muito bem. Porque hoje somos eu e a doutora Gardênia Maia, que é dermatologista, que vem a ser minha esposa também. Que bacana, que bacana. Foi uma entrevista bem diferente, leve, né? Eu acho que se deu um enfoque legal, trazendo assim, talvez uma reflexão para as pessoas, né? Sobre plástica, sobre cirurgia plástica. Talvez numa próxima entrevista a gente pode focar mais nos procedimentos, falar de anestesia, né? Que as pessoas gostam muito de saber disso também. Eu queria ouvir suas considerações finais, nós temos 2 minutos, o programa Quando é Bom passa rápido, né? Uma mensagem aos nossos telespectadores, enfocando o nosso tema, a cirurgia plástica da face. Doutor João, foi uma grande honra te receber aqui, mais uma vez, a título de mais informações sobre o tema, os seus contatos no vídeo, e que você trouxesse realmente esse recado final aos nossos telespectadores, né? Você que é uma grande referência hoje em Minas e no Brasil nesse tema. Davi, só te agradecer esse trabalho de comunicação que você faz, de levar boa informação, né? Porque é isso que a gente precisa, né? Eu acho que a televisão ainda tem esse papel, porque a internet aceita tudo, né? Isso, e você leva um papel de qualidade, informação de qualidade, e lembrar que sempre o importante é a gente estar bem, fisicamente, mentalmente, tá? Mas se tem alguma coisa que está te incomodando no espelho, lembra da gente, lembra que a cirurgia plástica ela pode te ajudar. Muito bem. Mais uma vez, então, os contatos do Dr. João Pedro Pereira, né? O Instagram está lá. De vez em quando você faz umas lives por lá também? Você costuma fazer? Como é que você tem feito? Você faz alguns ao vivo? A gente é bem quietinho no Instagram, sabe? Até por causa do perfil dos pacientes que nos procuram, são pacientes mais discretos. Vamos marcar uma live depois para a gente conversar. E tudo mais. Mas a gente pode fazer uma live, sim. Pode ser você e sua esposa. Vai ser um prazer, Obrigado, Davi. João. Que honra te receber aqui, viu? Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Muito bem, a gente volta, portanto, no próximo sábado, à 13h, aqui pela nossa TV Alterosa. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais.
Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Inal. Medicina Nuclear 30 anos. E Farmácia Divinópolis. Novo conceito em manipulação.